A paz do Senhor Jesus para todos que neste momento irão ouvir a palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta reflexão sobre Jesus conforta os discípulos, com base no texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, os versos de 1 ao 15. Que você e eu, todos nós que lemos, que meditamos, que ouvimos, que guardamos em nosso coração a palavra de Deus, possamos verdadeiramente nos firmar no Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, só o Senhor é Deus. E a sua palavra nos ensina, Ele dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas palavras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O Senhor Jesus, neste diálogo com os seus discípulos, busca confortá-los, porque eles se encontravam perturbados. E por isso o Senhor diz para ele: não se turbe o vosso coração. Aqui vem uma pergunta: como você está? Como você tem andado na presença de Deus? Como você tem andado na presença dos homens? Como você tem andado junto à sua família? Como você tem se visto diante de Deus e diante dos homens? Quando o Senhor chama a atenção para que não se turbe o vosso coração, Ele está trazendo uma mensagem de consolo supremo, a qual ela é oferecida por Ele mesmo, ou seja, pelo próprio Jesus, num momento de muito sofrimento por causa da iminente
traição de Judas e da deserção de Pedro. Além do que foi dada somente algumas horas antes da agonia do Getsêmani e do tormento da cruz, como são descritos no capítulo 13, verso 21. No entanto, suas afirmações estão impregnadas de um tom de paz sublime, cuja intenção era ministrar ao coração tenebroso dos discípulos e não focalizar nas dificuldades do próprio Jesus, ou seja, nas dificuldades que ele, Jesus, iria enfrentar. Ele enfoca na casa de meu Pai. Esse enfoque vem mostrar que na casa do Pai há muitas moradas. E o enfoque a um nome gracioso para o céu. Um nome gracioso é o nome de Jesus. É em Jesus que nós, os que buscamos a sua face, temos vitória nele. Porque ele nos afirma que ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele vela pelo cuidado de tudo que fora revelado. Quando você lê em João 10:10, você vai contemplar ele dizendo para nós a seguinte declaração: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus deixa claro que ele veio oferecer a todo aquele que nele crê vida abundante. Ele também deixa bem claro, nesse mesmo capítulo 10 de João, no verso 30, que ele e o Pai são um. Ambos são um. Eu e o Pai somos um. Todas essas declarações que ele fazia diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos, e que deixara escrito para todos nós hoje termos o acesso a esta palavra, é exatamente para que a gente não ande com o coração turbado. Por isso, ele revela o seu poder e a sua graça e espera que nós, o seu povo, o povo que declara que anda na presença dele, o povo que declara que a razão da sua existência está nele, o povo que declara que só confia nele. A este povo ele diz: não se turbe o vosso coração. E não se turbe o vosso coração porque você crê em mim. Você crê no meu Pai. Por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que você anseia, o que você espera, o que você busca é ter um lugar certo para a sua habitação. Aí ele diz: olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, o que você busca já está pronto. Você precisa tão somente andar por fé. Por isso eu não cesso de citar o que é fé. Como está escrito lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Nós não estamos vendo a casa ocularmente falando, mas nós devemos crer de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração. Como diz em Lucas 10:27, devemos crer
que o Senhor tem esta casa preparada para todo aquele que deposita nele a sua confiança. Pois ele diz ainda no verso 2, se não existisse essa casa, se não fora assim, eu vos teria dito aos discípulos ali, teria deixado escrito para nós: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ele não diz que vai estar, ele diz que já está, porque ele diz aonde eu estou, estejais vós também. Ele gera uma unidade em nós, nos unindo a Ele. Ele é uma unidade com o Pai, como já citei, em João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um, e agora ele gera uma unidade entre Ele e nós, porque Ele diz que aonde Ele estiver, Ele quer que estejamos nós com eles. Mas nós quem? Todo aquele que crê que Ele foi enviado por Deus para restaurar aquele que estava ou que está perdido. Porque o homem sem Deus, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. E a sua reconciliação com Deus só se dá através de Cristo Jesus. Porque foi Cristo Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois dele dizer aos discípulos que eles não se turbassem o coração, dizer que havia morada para eles, ele disse mais: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É nesse momento que Jesus escuta colocações as quais ele precisa fazer novas descrições, novos ensinamentos, visto que aqueles que andavam com ele fizeram perguntas que deveria já ser do conhecimento dos mesmos e ainda não era. A exemplo de Tomé, fazer a pergunta ou fazer a colocação ou fazer a descrição do seguinte: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E agora faz uma indagação: como saber o caminho? Se a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus lhe respondeu. Jesus disse para eles quem ele, Jesus, era. Pois Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste momento, Jesus deixa claro para Tomé e para os demais que estavam lhe ouvindo e para aqueles que viessem ler a sua palavra, como é o caso agora que estou lendo, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não temos outro acesso a Deus, ou outra maneira de termos acesso a Deus, ou outra maneira de termos comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus só se dá através da pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele, Jesus, é o caminho. Ele, Jesus, é a verdade que o ser humano busca. Ele, Jesus, é a vida que o homem necessita. Por isso Jesus disse claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostra que ele está no Pai e que o Pai está nele. E segue: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto.
eu estou falando convosco, vocês sabem quem está falando, vocês agora devem ter a convicção de que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Mas aí ele escuta uma outra colocação de outro discípulo que ali se encontra com ele. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Embora estivesse ali diante de Jesus, conversando com Jesus, ouvindo a Jesus, aprendendo com Jesus, mas ele faz a colocação que está vendo Jesus e não está vendo o Pai. Não havia entendido que Jesus havia dito que ele e o Pai são um. Jesus agora responde a Filipe. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E aí Jesus reforça a sua colocação dizendo: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, pois o que eles contemplavam no presente, se voltasse a olhar todo o Antigo Testamento, ia ver que assim como ele foi com Noé, assim como ele foi com José, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com tantos personagens no Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó e os demais, ele era da mesma forma, ou seja, ele estava agindo da mesma forma, fazendo os mesmos milagres, fazendo as mesmas restaurações, trazendo as mesmas libertações. Por isso Jesus diz: crede ao menos por causa das obras. E segue: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele espera que você e eu tenhamos esta fé de, por exemplo, orar pelo aflito, pelo necessitado, e ver o aflito e o necessitado se regozijar em Jesus. Ver o enfermo ser curado, ver as ações serem mudadas, porque é Ele quem fará através de nós. Por isso ele diz no verso 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A sua oração, a minha oração, a nossa oração não deve ser vista apenas como meras palavras, mas deve ser uma petição apresentada a Deus através da pessoa de Jesus, e Ele se responsabilizará em cuidar de nós, porque Ele é soberano e santo, e Ele vela em sua palavra, Ele vela em ver ela concretizada. Por isso, no verso 14, ele ainda diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele promete que fará tudo aquilo que pedirmos em seu nome. Agora você e eu precisamos pedir com fé. Precisamos crer que Ele faz. Precisamos crer que é Ele quem nos conduz em bom tempo. Precisamos crer que é Ele quem nos conforta. Precisamos crer que é Ele que hasteia a bandeira da nossa vitória. E Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós precisamos entender que o que Ele deixou para nós são mandamentos. E como mandamentos devemos cumprir para a glória dEle e a alegria nossa. Para que haja refrigério em nossas almas. Para que haja refrigério no nosso ser.
para que o mundo olhe para nós e veja em nós Cristo, a esperança da glória. Creia no Senhor Jesus, para a alegria do teu coração e para a alegria de todos aqueles que te cercam. Creia para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. E assim haja conforto na vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.